Estamos de volta aqui no nosso Balanço Geral. Obrigado pelo carinho e pela sua audiência. Agora 12h47. Estamos ao vivo a partir de agora, também em cadeia, com a Equinócio FM 99,1. E é você que nos ouve em Oiapoque, em 100,9. E como nós prometemos desde o início da edição, a gente recebe aqui no estúdio o senador Randolfo Rodrigues, senador do Amapá, do Partido dos Trabalhadores, líder do governo no Congresso Nacional. Senador, bem-vindo ao nosso programa. Alegria estar aqui com você. Felicidade. Conseguimos um encaixe na sua agenda. Boa tarde para você, boa tarde a todos que assistem a Record News. Muito obrigado, senador, pela sua presença. Eu ia começar falando de um tema que eu falo sempre aqui, que é o petróleo, mas eu mesmo vou quebrar minha pauta, porque aqui no intervalo o senhor me presenteou com uma caneta. Queria que o senhor explicasse que caneta é essa. Essa caneta eu entreguei para o presidente Emmanuel Macron, uma cópia, uma similar dessa. Eu acho que vão ter alguns decretos franceses, entre eles aquele que abole o visto de entrada de brasileiros na Guiana Francesa, que deverão ser assinados por ele. É uma caneta simples, mas nós escrevemos lá aí, l'Amapá, ou la France e le Brasil se rencontrem, Amapá, onde o Brasil e a França se encontram. Eu acho, e essa caneta acabou celebrando, eu acho que a maior conquista dos 125 anos dessa fronteira. Fronteira nossa do norte, do Oiapoque, onde os meus amigos estão me assistindo e onde eu estarei daqui a pouco, até a noite eu estarei para um conjunto de inaugurações lá no Oiapoque. Vamos entregar a sede da CASAI, vamos entregar uma UBS em uma das aldeias caripunas, vamos entregar a Feira do Pescado, junto com o prefeito Breno, enfim, daqui a pouco eu vou estar aí com o Oiapoque. Eu acho que a maior conquista que se teve para essa fronteira nesses 125 anos foi essa conquista que obtivemos na semana passada, junto com o presidente Lula, quando o presidente Emmanuel Macron informou que não terá mais exigência de vistos para amapaenses, para brasileiros que atravessarem do Rio Oiapoque para o outro lado da fronteira. É um grande passo da integração entre nossos povos, entre nossas comunidades. Luiz, 30% da população da Guiana Francesa é de brasileiros, 90% desses de amapaenses. Então nós estamos falando de uma comunidade de 100, de 200 pessoas. Estamos falando de uma comunidade do outro lado da fronteira de mais de 30 mil pessoas, que toda vez que atravessava para o lado de cá, precisava de emissão de visto. Falamos, você já foi várias vezes em Oiapoque, qualquer um que atravessa aquela fronteira sabe o transtorno que era. E nós temos tido nos últimos anos uma conquista enorme da integração dessa fronteira. No Réveillon, Luiz, mais de 50 mil guianenses e franceses atravessaram a fronteira para cá. No carnaval foram quase 40 mil. Então os franceses descobriram, vêm para cá, circulam, deixam o euro deles. O cidadão que está me assistindo e está andando no seu Uber, ou está me ouvindo andando no seu Uber, sabe como é vantajoso e como ele celebra quando um francês ou um guianense deixa o seu euro lá, no seu Uber, no seu táxi. O comércio local sabe disso. A fronteira do Oiapoque é uma fronteira intensa e que tinha esse incômodo, essa ausência de reciprocidade, que os franceses atravessavam para cá sem exercício de visto e os brasileiros, amapaenses, precisavam de visto. Por isso que na semana passada eu digo que foi um dia histórico para o Amapá, desde o Barão do Rio Branco, desde 1º de dezembro de 1900, quando a fronteira foi consolidada ali no Rio Oiapoque. E a gente sabe que quando há situações como essa, muita gente quer surfar na onda, mas eu vi um vídeo que mostra, inclusive, o senhor ao lado do presidente da República, e me parece que ele dizia, olha, esse aqui era do Amapá, aí que o Macron, o presidente Macron... Foi logo no começo, né, lá da viagem. Logo na chegada, né? Foi logo na chegada, onde foi apresentado as duas delegações. O presidente Lula fez questão de, ao apresentar cada um, quando chegou comigo, disse, olha, esse daqui é o meu líder do governo, e ele é do seu estado da fronteira. O presidente Macron, de imediato, responde o seguinte, claro, a maior fronteira da França é com vocês. Eu disse, exatamente, senhor presidente, e nós precisamos resolver o único impasse que tem nessa fronteira, que é a exigência do governo francês de pedir vistos para brasileiros que estão lá. O presidente Macron também disse assim, resolveremos. Só que o resolveremos, naquele momento que ele tinha dito para mim, na conversa comigo com o presidente Lula, eu imaginava que fosse algo que ainda demorasse uma semana, 2 semanas. Ato contínuo, 1 hora depois desse encontro, na entrevista coletiva dos dois presidentes, ele anunciou que, atendendo esse pedido, inclusive da comunidade guianense, não existiria mais exigência de visto. À noite, teve um jantar no Palácio do Eliseu,
onde ele voltou a reiterar a mesma questão, voltou a reiterar que não haverá mais necessidade de visto para brasileiros e amapáenses que atravessem. Tem alguns termos burocráticos de diplomacia que nós estamos ajustando, inclusive com o Itamaraty, porque tem um pedido da parte também francesa, que vai ser encaminhado pelo Brasil, mas ainda essa semana eu vou estar no Itamaraty com o ministro Mauro Vieira, para acertarmos inclusive uma data onde formalizaremos a primeira passagem na fronteira. Estará junto comigo certamente o governador do Amapá, o governador Clécio e o presidente Davi, que foram fundamentais nessa construção. Então acertaremos a primeira passagem na fronteira sem a exigência de visto. A questão, muita gente se pergunta, de passar de carro pela ponte. Esse é um outro assunto. É um outro assunto, porque aí não depende só da França, porque existe um seguro que é cobrado da União Europeia. Só para todos aqui que estão assistindo entenderem, né? A França faz parte de uma espécie de confederação, que se chama União Europeia. Então, regras comerciais são pacificadas em comum acordo com todos os países partes da União Europeia. França, Alemanha, Holanda, Itália, Espanha, Portugal. Então, nós já encaminhamos o pedido para equiparação do visto ao visto que é cobrado, para equiparação do seguro ao seguro que é cobrado no Mercosul, mas isso ainda depende de uma decisão do Parlamento Europeu. Só a suspensão do visto eu acho que já é uma grande conquista. Nós vamos, obviamente, navegar para essa segunda. Repito, Luiz, é a maior conquista em 125 anos dessa fronteira. Isso, eu acho que não é a maior reivindicação de 30 anos, de 40 anos, 125 anos, desde que a fronteira foi consolidada entre o Brasil e a França, em 1º de dezembro de 1900, que não existia esse princípio de reciprocidade que está sendo estabelecido agora. Bom, nós sabemos que o senhor tem um bom relacionamento com o presidente Macron, mas o presidente Macron, ele é contra a nossa exploração de petróleo aqui na margem equatorial. Como fica a amizade nesse momento? Como todos os amigos, o bom de boas amizades é que a gente tem a sinceridade de dizer do que discorda. Nisso estamos totalmente em desacordo, não só com o presidente Macron, estamos divergentes nesse tema, não só com o presidente Macron, não só com as autoridades francesas, mas também com as autoridades europeias. E eu dialogo concretamente com eles, dizendo, olha, veja, a Noruega, por exemplo, que é um dos países da Comunidade Europeia, eles argumentam contrário à nossa pesquisa e exploração aqui. Só que eles esgotaram todo o petróleo do Mar do Norte, onde eles estavam. A estatal norueguesa, está no Suriname, aqui, explorando esse petróleo nosso. Então, não existe razoabilidade nessa argumentação. Nós queremos explorar, inclusive do ponto de vista ambiental. É errado, Luiz, e é errado aqueles que dizem que a exploração trará consequências ambientais. Do ponto de vista ambiental, precisamos da exploração porque nós estamos superando a matriz de energia fóssil no planeta, que é a energia derivada do petróleo. De fato, estamos superando isso. Mas para nós mudarmos para novas matrizes energéticas, matriz eólica, matriz solar, seja quais forem, nós precisamos de financiamento a partir dos recursos que são gerados pela matriz nova, que é a matriz energética derivada do petróleo. Combinado com tudo isso, as reservas de petróleo nossa, Luiz, do pré-sal, vão ser esgotadas em 2031, 2032 no máximo. Não é só para o Amapá que se precisa dessa pesquisa. Segundo a doutora Magda Chambriard, da Petrobras, o que tem lá é uma coluna de petróleo que pode corresponder a um novo pré-sal. Ou seja, para o Brasil é necessário também ter essa reserva até para fazer a transição energética, porque a economia do petróleo ainda vai mobilizar muito a economia global, pelo menos durante os 20, 30 anos. Eu estou falando com você aqui, tem um exemplo concreto. Ontem houve um bombardeio israelense sobre Teherã. O preço do petróleo disparou. E tem consequências para a nossa vida. Então, é uma falácia dizer que nós já superamos a economia do petróleo. A economia do petróleo está em via de ser superada, mas ela ainda persistirá durante 30, 40 anos. O Amapá é um dos estados que tem uma das mais profundas desigualdades do país. Nós temos quase 50% da nossa população ainda vivendo de programas sociais do governo. O grande sonho dessa terra aqui, que eu costumo dizer, lutou para ser Brasil, apesar do Brasil, porque geograficamente nós não teríamos identidade com o território nacional. O grande dilema dessa terra, desde a criação de 1943, é mudar a matriz de desenvolvimento da dependência do Estado
para matrizes de desenvolvimento a partir do setor privado. E a oportunidade do petróleo é a grande oportunidade que nós temos para cá, do ponto de vista histórico. É lógico que tem outras experiências ruins que tiveram no Brasil, que tiveram essa oportunidade e não aproveitaram. Nós sabemos as experiências ruins que tiveram no Brasil. O Rio de Janeiro é um caso desses. Mas nós podemos nos prepararmos, governo, lideranças políticas, setor privado, intelectuais, academia, podemos nos preparar para que a experiência nossa de pesquisa e exploração de petróleo seja uma experiência exitosa, e só será exitosa se a riqueza que for gerada resultar para o povo. E isso só poderá ocorrer se nós tivermos metas específicas. Os recursos da pesquisa do petróleo tem que construir um fundo para nós garantirmos, por exemplo, a universalização de escola pública de qualidade para todos os amapaenses. Tem que ter um fundo para que nós possamos garantir um serviço de saúde pública de excelência para todos os amapaenses. Nós temos que definir 3 ou 4 prioridades do Amapá: infraestrutura de transportes, pavimentação de estradas, educação, saúde, para que a riqueza do petróleo seja destinada a isso. Inclusive, o senhor falava, a gente está vendo imagens de Oiapoque, que vai ser, acho que a cidade mais beneficiada com essa exploração. Diretamente, a economia. Oiapoque já está tendo mudanças pequenas ainda na sua dinâmica, né? Você pousa no aeroporto de Oiapoque, já tem estrutura da Petrobras. Aproveito para anunciar que no final do mês estaremos, a doutora Magda Chambriard, final do mês ou começo do próximo mês, a doutora Magda Chambriard deverá estar aqui com outros dirigentes da Petrobras. Ela fará uma visita aí em Oiapoque, onde se foi constituído o Centro de Fauna de Oiapoque. Além de fazer essa visita para inspecionar como ficou o Centro de Fauna, que era uma das exigências do IBAMA, que foi atendida aí pela Petrobras, nós iremos assinar uma série de convênios de cooperação com as comunidades do Amapá e em especial do Oiapoque. Terá entrega de equipamentos para as aldeias dos povos originários de lá do Oiapoque, terá convênios de cooperação para trabalho junto com os pescadores do Oiapoque, terá convênios, ou seja, a Petrobras já vai estar presente, no final desse mês, no começo do próximo, apresentando um pacote de medidas sociais de trabalho em comum com o Oiapoque. Porque também é importante isso. Se a Petrobras está vindo, as pessoas têm que sentir a presença da Petrobras. A presença da Petrobras é com projetos sociais, é com projeto de educação, é com projetos culturais. E a vinda da doutora Magda e de dirigente da Petrobras, final desse mês, vamos ajustar a data, começo do mês que vem, terá esse objetivo também. Estaremos lá acompanhando também. Estaremos lá juntos. Senador, então, para que não haja dúvida, não o líder do governo, que seja também o líder do governo, o senador Randolfo Rodrigues é a favor da exploração do petróleo para o estado do Amapá? Total. E assim, eu estou à disposição para debater com quem quer que seja que tenha uma posição contrária. Porque até aqueles que têm posição contrária e argumentam legitimamente do ponto de vista ambiental, eu quero argumentar que do ponto de vista ambiental é necessário. Veja, não é razoável, Luiz Eduardo, a economia da República Cooperativista da Guiana, que fica na nossa mesma região, ter crescido em 2 anos mais de 53%. E lá, tem uma empresa norte-americana, uma empresa norueguesa, empresas europeias, e nós não pesquisarmos e nós não explorarmos. Não é razoável. A República do Suriname, a economia de lá ter crescido em mais de 30%, também com a pesquisa, e lá tem empresas norte-americanas, empresas europeias, e nós não temos a utilização da mesma riqueza. E no caso do Amapá, não é uma empresa norte-americana, não é uma empresa europeia, é a nossa Petrobras, que em toda a sua história desde 1953 não teve um registro de incidente com pesquisa e exploração de petróleo em qualquer canto da costa brasileira ou em qualquer canto do mundo. É uma empresa reconhecida entre as 5 grandes petrolíferas do planeta. Uma razão de orgulho para todos nós brasileiros. Então, nós estamos, do ponto de vista nacional, é indispensável. Do ponto de vista do Amapá, é a redenção. E do ponto de vista global, do ponto de vista ambiental, é um caminho para o financiamento da transição energética para novas formas. Perfeito, para que até não haja dúvida, né? Porque muito se falava sobre os corais, inclusive que o senhor até teria embarcado no navio do Greenpeace para defender os corais na foz da Amazônia. Aliás, eu queria saber onde foi localizado. Eu queria saber onde foi localizado, quando aconteceu. Eu gostaria muito de receber até um convite para receber a comprovação desses corais que não existem.
Meus amigos do Greenpeace, que estão conversando, eu queria que eles apresentassem para mim a comprovação científica da existência disso. Porque a comprovação científica da existência disso nunca foi apresentada. Eu quero debater sobre esse meu ponto de vista democraticamente com amigos do Greenpeace, com amigos da WWF, com amigos ambientalistas que pensam o contrário. Eu não tenho conhecimento dessa comprovação científica para isso. Né? E eu adoraria fazer um passeio em um barco de quem quer que fosse pela costa amapaense. Mas esse convite, lamentavelmente para mim, sequer chegou. Quanto mais se concretizou. Essa chegada também, a possível chegada do petróleo, eu acho que um segmento que vai melhorar muito é o saneamento básico. A gente vive num estado, senador, com péssimos índices de saneamento e o nosso povo merece que nosso estado seja lembrado não como um estado de casos de corrupção como em governos passados, mas assim, um estado que vai crescer. Eu acho que nós temos avançado, mas a passos muito pequenos. Veja, recentemente... temos até a situação que a empresa que ganhou a concessão para a utilização, para o desenvolvimento do saneamento básico aqui, tem analisado que não é rentável o saneamento, a pesquisa e a exploração do ramo de saneamento básico. O que indica que os investimentos em saneamento básico têm que ser feitos pelo poder público. Tem sido feito muita coisa nos últimos anos, mas é muito aquém. Nós chegamos a ter, em 2010, até 2010, 2011, 90% da nossa população não tinha os princípios básicos e elementares de saneamento básico. Isso é uma realidade que tem que ser mudada. Por isso que eu defendo, Luiz, que nós possamos debater a dinâmica da economia que virá com o advento da economia do petróleo, com algumas diretrizes onde esse dinheiro vai ser utilizado. Eu acho que tem que ser utilizado em educação, tem que ser utilizado em saúde, tem que ser utilizado em infraestrutura de desenvolvimento. Nós temos que ampliar a rede rodoviária do Amapá para integrá-la com a rede rodoviária federal. Eu acho que podemos fazer muito em relação a isso e tem que ter uma destinação específica para saneamento básico, para esses índices que nós temos, que são índices lamentáveis, serem superados. Ainda falando sobre saneamento, quando foi proposto à época o marco legal do saneamento, o senhor foi contra? Alguns partidos também de esquerda foram contra. Por quê, senador? Eu fui um dos 10 votos contrários e eu tenho muito orgulho disso pelo que está acontecendo hoje aqui no Amapá, que eu acabei de citar para vocês. Porque o saneamento básico é algo tão prioritário para os brasileiros que o Estado tem que cuidar do saneamento básico. Eu votei contra o marco legal porque não era marco legal do saneamento, era marco para privatizar o saneamento. Ou seja, deixar o saneamento, tirar o saneamento da mão do Estado, dos governos federal, do governo estadual, do governo municipal e passar para a iniciativa privada. O que foi que aconteceu no caso do Amapá? Nós tivemos a concessão da responsabilidade de saneamento básico para uma empresa privada. O que aconteceu agora há 2 semanas? A empresa privada está anunciando que vai renunciar à concessão de desenvolvimento, de atuação no saneamento básico, e os investimentos que eles dizem, pelo próprio marco legal, que tinham que cumprir até 2032, dificilmente vão cumprir. Então, isso é uma prova concreta de que eu não fujo das minhas responsabilidades, Eduardo. Eu assumo a responsabilidade de todos os votos que eu dei. Eu acho que a história está provando que o nosso voto naquele momento foi correto, porque não se tratava de marco legal do saneamento, se tratava de um instrumento legal para privatizar o saneamento. E eu sou contra. Eu acho que o saneamento básico tem que ser uma atribuição e responsabilidade do Estado brasileiro, dos governos. É o governo que tem que investir em saneamento básico, é o governo que tem que expandir, assim como com os recursos do petróleo. Eu acho que deve ser investido nisso. É muito fácil, às vezes, acontecer. Veja só o que aconteceu no aeroporto de Macapá. Eu e o Davi construímos o novo aeroporto de Macapá. Em 2019 entregamos. Vocês tiverem aqui as imagens do aeroporto de Macapá, como era até 2011, vocês percebem o nível de abandono que era o aeroporto de Macapá e a estrutura incipiente que era. Um recurso que nós mobilizamos, eu e o senador Davi Alcolumbre, nós construímos o novo aeroporto de Macapá. Em fevereiro de 2019, nós entregamos, foi feita a inauguração desse novo aeroporto internacional de Macapá. Aí, o governo de então achou que tinha que privatizar os aeroportos brasileiros, entregar a concessão, entregar a administração do aeroporto para uma empresa concessionária privada, dando como brinde junto por conta da privatização do aeroporto de Belém. Correto. O que é que está acontecendo hoje no aeroporto de Macapá? É um equipamento fantástico, uma das melhores estruturas que nós temos na Amazônia, mas o passageiro
tem que se deparar, às vezes, com o ar-condicionado quebrado. O passageiro, às vezes, não pode embarcar, tem que embarcar na chuva, porque o finger não está funcionando. É uma dificuldade atrás da outra. Eu já representei a ANAC mandou para nós uma resposta horrenda, uma resposta que me parece que a Agência Nacional de Aviação Civil foi capturada pelas concessionárias, inclusive por essa concessionária aqui do Amapá, do Aeroporto Nacional de Macapá. Nós agora vamos para um outro passo. Eu vou representar o Ministério Público Federal contra a concessionária do Aeroporto Nacional de Macapá e eu estou pedindo, se o pessoal da concessionária está me assistindo, por favor, escute o que eu estou pedindo. Eu vou pedir a cassação da concessão da NOAA, que é a concessionária do Aeroporto Internacional de Macapá, porque não é aceitável nós termos construído um equipamento como esse. Do ponto de vista do equipamento, é elogiado por todo mundo. E o equipamento está sendo sucateado pela concessionária só por uma coisa, porque foi privatizado o Aeroporto Nacional de Macapá. Eu não sou contra privatização, Luiz Eduardo. Eu acho que privatização, agora, senador, em alguns setores, a iniciativa privada tem atuado muito melhor que o serviço público. Não, deixa eu dizer, o governo não pode cuidar de hotel. O governo tem uma série de setores. A privatização da telefonia em 1994 foi ótima para o Brasil. Nós estamos com o celular, nós avançamos na comunicação com os celulares no Brasil, foi adiante de outros países do mundo, devido a isso. A privatização da telefonia nos anos 90 foi bom para o Brasil. Uma série de setores é necessário privatizar, mas tem alguns setores que são sensíveis a um país desigual como o nosso, que não podem ser privatizados. Eu concordo plenamente, Luiz, privatizar o aeroporto de Belém, porque ele é lucrativo. Mas não poderia ter privatizado o aeroporto de Belém e dado como um ganho, como troca, como bônus, o aeroporto de Macapá. Porque a empresa privada, qual é a ideia da empresa? E a legítima ideia é a lógica do capitalismo. Empresa tem que ter lucro. A empresa administra o aeroporto de Belém, tem lucro lá. Mas o aeroporto de Macapá pode ser deficitário para ela. Ela não tinha que ter se habilitado para receber junto ao aeroporto de Macapá. Então, algumas situações sensíveis e frágeis, o Estado tem que estar presente. Saneamento básico. Eu acho que o saneamento básico, em alguns locais onde não tem possibilidade de ser lucrativo para as empresas, não pode ser privatizado. Eu não tenho dogma contra a privatização. Eu acho que vários serviços devem ser privatizados. Eu acho que não tem razão, repito, o exemplo da telefonia é um exemplo concreto em que a privatização deu certo no Brasil. Agora, para as populações mais vulneráveis, para as pessoas que mais precisam, o Estado tem que se fazer presente. Por isso que eu acho que no caso do Amapá, e as imagens que você está mostrando, mostra o descaso que a concessionária tem tratado. No caso do Amapá, a privatização, a entrega para uma empresa que não estava habilitada para isso, foi um erro. E, aliás, aí eu não quero também só condenar a privatização. Aí tem uma razão concreta disso. Deveria ter tido, na época que ocorreu a privatização e na época que ocorreu a concessão, 2019, 20 ou 21, deveria ter tido uma análise melhor pelo Estado sobre qual empresa deveria ter as condições de assumir. Não tem nenhum dogma com privatização. A iniciativa privada tem que ser chamada para colaborar. Eu acho que o governo tem que construir parcerias para construir estradas, o governo tem que fazer parcerias para saneamento básico, o governo tem que fazer parcerias com a iniciativa privada para construções, o governo tem que fazer parcerias, inclusive fazer a concessão depois de estradas para a exploração pela iniciativa privada, mas o governo tem que fazer o princípio básico e elementar de regulação. No caso do aeroporto de Macapá, tem faltado muito o papel de regulação da ANAC. Ainda nessa questão do aeroporto, senador, por que os voos são tão caros para a gente sair de Macapá ou para vir para Macapá? Nós tínhamos mais voos nos anos 2010, tínhamos acho que 12 voos à época, hoje estamos com 7. A TAM chegava a importar suas aeronaves aqui pela nossa terra. Lembro que nós dois fomos juntos quando a Azul trocou os ATR pelos Airbus 320. A coisa tinha tudo para acontecer e não vai, senador. Luiz, você trouxe inclusive recuperou uma memória muito importante. Uma das mobilizações que nós cuidamos juntos foi ampliar a oferta de voos para o Amapá. Você mesmo faz o testemunho aí que certa vez nós acompanhamos um voo da Azul quando eles mudaram a aeronave que eles faziam voo para cá, que era uma aeronave menor, um Embraer com 170 passageiros, para um Airbus 320 que pelo menos tinha um acréscimo de 25% a 30% de passageiros. Nós estávamos avançando muito bem. Eu lembro que até 2019 nós chegamos a ter um voo
semanal de Macapá para Recife. Correto. Né? No meio de tudo Direto, isso, inclusive. Direto, né? No meio de tudo isso, que foi conquista nossa, no meio de tudo isso, aconteceu uma circunstância extraordinária, a pandemia. Com a pandemia, todas as aeronaves do planeta Terra ficaram no chão. E houve, a partir daí, obviamente, uma perda de competitividade e uma perda de lucros das empresas aéreas exatamente naquele momento. Todos os governos do mundo socorreram as empresas aéreas naquela circunstância. Eu acho que o socorro naquele momento para as empresas aéreas brasileiras foi aquém do que deveria ser. Superou a pandemia, os aviões voltaram a voar, mas não na plenitude que nós tínhamos anteriormente. Nós temos uma situação de dificuldade hoje do sistema aéreo brasileiro, do conjunto das empresas aéreas brasileiras. A Azul e a Gol todo dia estão conversando sobre a incorporação de uma sobre outra, e nós temos que tomar medidas legislativas lá no Congresso Nacional para modificar isso. Qual é uma das medidas legislativas necessárias? É introduzir e adotar no Brasil a aviação de cabotagem. Eu vou explicar o que é isso. Uma aeronave da Air France que vai até Caiena, ela pode de Caiena ir até Fortaleza, sair de Paris, Caiena, Fortaleza, mas ela não pode fazer escala dentro do território nacional, né? Se nós pudéssemos possibilitar que essa mesma aeronave fizesse Paris, Caiena, Macapá, Fortaleza, que hoje é vedado pela legislação, nós teríamos mais opções de voos aqui entre brasileiros. Só que hoje isso é vedado a legislação. Uma companhia internacional não pode fazer escala entre dois destinos em nosso país. Mas nós temos um projeto de lei na Câmara dos Deputados e o Ministério do Esporte está com prioridade sobre isso para modificar isso, né? E por falar nisso, uma das agendas, eu não tive só com o presidente Macron em Paris, uma das agendas foi com a Air France. Quero aproveitar aqui para dizer que os executivos da Air France assumiram o compromisso de estudar e dar uma resposta o quanto antes para nós sobre a reintrodução do voo entre Caiena e Macapá. Então essa é uma possibilidade que lá demandamos e que eu acho que vamos conquistar. Nós ainda não estamos naquela plenitude que tínhamos em 2019, antes da pandemia, mas nós já estamos recuperando. Isso deve muito ao governo do Amapá. O governador Clécio isentou de ICMS praticamente empresas como a Latam. Isso possibilitou agora que a gente tivesse um voo, que eu vou informar para você. Daqui a pouco esse voo vai se tornar diário, então em primeira mão para todos saberem. Nós temos um voo 3 vezes na semana, de Guarulhos até Macapá. Esse voo está prestes a se tornar diário. Nós estamos nessa mobilização com a Air France para trazer novas opções de voo para cá. Enfim, eu acho que ainda não estamos na plenitude da situação anterior, mas estamos caminhando para recuperar isso. Mas para isso tudo também precisa o Aeroporto Internacional de Macapá, que é administrado por uma concessionária, contribuir. Nós podemos atrair turistas para cá se os nossos fingers estiverem funcionando plenamente, se o sistema do aeroporto e o ar-condicionado estiver funcionando plenamente. Então tem que ter por isso que eu estou cobrando, como estou cobrando também a concessionária. Senador, agora falando de um noticiário nacional e também pegando um pouco o gancho dessa privatização, os Correios, um escândalo atrás do outro, e não é privatizado, é estatal. Exato. E a questão do INSS, que está agora o Brasil inteiro falando, eu queria saber a sua opinião sobre isso. Assim, sobre o INSS, deixa eu deixar claro o que aconteceu lá. Foi uma roubalheira. Uma roubalheira que começou a ser credenciada a partir de 2019, 2020. O que aconteceram? Um conjunto de associações picaretas, não tem outro nome para isso, começaram a ser credenciadas para entrar no INSS. Uma delas, a ABAC, se eu não me engano o nome dela, foi credenciada em 2019. Essa associação é responsável por 70% dessas fraudes bilionárias, que tem cometido o pior dos crimes, porque qualquer crime é condenável. Agora, penalizar pensionista, roubar de aposentado, é 2 vezes mais graves. Então, acho que, em primeiro lugar, qual é a primeira medida que tem que ocorrer? O governo federal tem que ressarcir todos aqueles que foram lesados. No dia de ontem, a AGU moveu uma ação no Supremo Tribunal Federal, que foi noticiada de uma outra forma, mas o interesse da ação é exatamente o seguinte: o Supremo Tribunal Federal autorizar um crédito extraordinário para a União, para que com esse crédito extraordinário para a União, através da Advocacia Geral da União, possa ser habilitada a fazer acordo diretamente com as partes que foram lesadas, sem precisar que a parte que for lesada recorrer judicialmente. Esse é o sentido da ação que a AGU não foi um pedido do presidente Lula para que o STF não aceite ações contra o INSS nesse caso? Não, é exatamente o inverso. Se você pegar a petição da AGU, a petição é o seguinte:
É para suspender as ações. Sim. Com um objetivo. A AGU, aí tem dois pedidos complementares. Concessão de um crédito suplementar para a União, para o governo, para poder pagar aquele que foi lesado. 2, a AGU ser habilitada a fazer o acordo. Porque se o cidadão que foi lesado entra na justiça, ele vai demorar 10, 15, 20, 30 anos até ser indenizado. Se a AGU é habilitada diretamente com esse cidadão, a AGU disse, de fato você foi lesado, a AGU é o órgão técnico do governo responsável para isso, de fato você foi lesado, não precisa dar continuidade na ação na justiça, nós estamos lhe indenizando cada centavo que foi roubado de você, com juros e com correções monetárias. Então, na verdade, é o inverso. Foi noticiado de uma forma, mas na verdade é o inverso. É habilitar a AGU para conversar com o aposentado, para poder negociar com o aposentado, construir um pacto, um acordo com esse aposentado para indenizá-lo em tudo que ele tem direito. Uma coisa é isso. A outra coisa que tem que ter é pegar os bandidos. Pega os bandidos com o que está sendo feito. É importante dizer que foi a CGU agora que investigou essa lesão aos aposentados e foi a Polícia Federal que organizou as primeiras ações. Até o irmão do presidente, senador? Porque ele também está envolvido. Deixa eu dizer o seguinte, o irmão do presidente, ele está numa outra associação, está numa associação que, se você pegar, eu tenho os dados de todas as associações que participaram da maracutaia. É bom separar o que é a associação de maracutaia, o que é a associação legítima. Porque deixa eu só explicar para todo mundo. A ação é uma ação, a ação de desconto é uma ação que ocorre há 60 anos. Desde que o INSS é INSS. A ação de desconto, algumas associações são associações sérias e são legitimadas para fazer o desconto. Outras associações são picaretas e foram montadas para roubar. O caso da Associação do Irmão do Presidente da República é um sindicato que existe desde os anos 1980. E não tem uma denúncia em relação à atuação do Frei Chico, do irmão do Presidente da República. Não tem. É um sindicato em que ele é diretor do sindicato, ele não é nem presidente. É diferente da ABAC. A ABAC, o cara que é o presidente da associação, a ABAC nunca existia. A ABAC foi criada em 2019. Sabe qual era a movimentação dessa ABAC em 2019? R$153. Ela foi credenciada pelo INSS em 2019 e 2020, deu um salto para R$600 milhões. Ela tinha antes 15 sócios. Ela foi credenciada, ela passou a ter 135 mil sócios. Percebe que isso é uma maracutaia? Então, tem associação que é legítima, sindicatos que existem, sindicato sempre existiu, desde os anos 80, 70, 60. Agora, tem outros que são picaretas, né? É o caso disso daí. No caso da denúncia do irmão do presidente, o irmão do presidente é diretor de uma associação e não é o presidente dessa associação especificamente. O que tem que ocorrer agora concretamente? Quem foi lesado tem que ter o dinheiro ressarcido. 2, a Polícia Federal tem que ter a tranquilidade necessária para continuar investigando. E 3, terça-feira tem sessão do Congresso Nacional, o presidente Davi Alcolumbre vai ler a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, eu vou estar na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito e vamos convocar todo mundo que tiver que ser convocado para dar explicações. Essa era, inclusive, o meu questionamento. O governo diz que, vou até usar o termo, a picaretagem começou em 2019, a oposição diz que foi em 2016, no governo Dilma. A CPI, que não passou, mas através de CPMI, que é a comissão mista, vai acontecer. O senhor é a favor dessa CPMI? Eu vou estar nela. O senhor é a favor dela? Eu vou estar nela. Porque o governo tentou de tudo para travar a CPI. Luiz, deixa eu te dizer uma coisa. Eu vou estar nela e a minha atuação vai ser naquele padrão que foi a atuação na CPI da Covid. Vai ser responsabilize quem quer que seja. Pegue quem tiver que pegar. Doem quem doer. Custe o que custar. O presidente não é contra a CPI? Não, ao contrário. Publicamente ele tentou blindar de todas as formas. Não, ele nunca se falou publicamente disso, a rigor, né? E particularmente, ele tinha setores do governo, de fato, que eram contrários à CPI. Não é o meu caso. E não é o caso do presidente. O presidente disse, vamos para a CPI, vamos pegar quem tiver que pegar, vamos responsabilizar quem tiver que responsabilizar. Porque, veja, esse esquema foi investigado pela Controladoria Geral da União deste governo. Foi descoberto pela CGU desse governo. Passaram-se 4 anos no período anterior e as maracutaias ocorriam. Servidores do INSS, Luiz, em 2020, 2 servidores do INSS chegaram a ser ameaçados de morte porque queriam denunciar o esquema.
prestaram depoimento na Polícia Federal. Em 2020, a Polícia Federal não tomou providência. O Ministério da Justiça de então ficou caladinho na época. E aí o esquema foi crescendo. Chegou agora, a CGU identificou o esquema, a Polícia Federal começou as primeiras ações e vamos investigar, doa em quem doer. Seja quem for, seja Chico, seja Francisco, seja Zé, seja José, seja Luiz, seja Eduardo, seja quem for, onde quer que esteja. Vai ter bacalhau do Aziz também, que na CPI da Covid era tradicional. Se o Omar estando na CPI e sendo presidente da CPI, vamos lá comer. Eu espero que agora mude do bacalhau. Senador, vamos falar um pouquinho sobre alguns tópicos que lhes são atribuídos, entre eles a lei do abuso de autoridade. Foi no seu gabinete que nasceu uma lei que impede as polícias de mostrar e identificar os criminosos para a imprensa? Não, não foi. Essa lei foi apresentada. Bom, primeiro o seguinte: não existe essa vedação. Essa lei foi aprovada, salvo o melhor juízo, em 2017 e 2018. Tinha um projeto inicial que foi apresentado por mim, de fato. Mas o projeto era um projeto que o Ministério Público tinha me encaminhado. Lembra que na época o Ministério Público era contra a formulação da lei de abusos de autoridade. Para apresentar uma contraproposta, o Ministério Público, o Procurador da República de então, que era o senhor Rodrigo Janot, encaminhou para nós uma proposta que garantia as atribuições das polícias e do Ministério Público. Ocorre que essa proposta inicial foi totalmente desvirtuada, porque um projeto lá no Congresso Nacional, vocês estão assistindo, é apresentado por um parlamentar, mas é relatado por outro, e é modificado por outro parlamentar. Então basta ver qual era o texto original e qual era o texto que foi aprovado posteriormente, que foi um texto totalmente diferente do que foi aprovado. No seu texto inicial não dizia nada de proteger bandido, vamos o falar meu texto era o texto da polícia. O meu texto inicial era o texto que Ministério Público e Polícia têm as mesmas atribuições, né? Sim. O Ministério Público, a função do Ministério Público é acusar, é responsabilizar. Então, Ministério Público e Polícia têm as mesmas atribuições. O texto primeiro que nós encaminhamos era o texto do Ministério Público da Polícia. Pode pegar os anais de todos os debates que ocorreram. Tanto é que ocorreu algo inédito lá no Congresso Nacional, Luiz. Eu votei contra o meu projeto. Você pega o voto, no dia da votação do projeto de abuso de autoridade lá no Senado, pega lá o voto de Randolfo Rodrigues, depois mostra aí. Aí apresenta o meu voto contra o meu texto. Porque o meu texto não era mais o meu texto. O meu texto tinha passado a ser o texto que foi aprovado posteriormente. Ainda falando sobre esse tema, se foi desvirtuado, se hoje a gente não pode mostrar bandido na televisão, por que não derrubar essa lei então, senador? Não, pois é, porque assim, a rigor não existe essa vedação. O que eu não conheço, porque o dispositivo aprovado não foi um dispositivo meu, né? O dispositivo que veio a ser aprovado, a rigor não faz esse impedimento. Se sair alguma matéria aqui do Balanço Geral, e veja só, e se o delegado, a autoridade policial, vier dizer para você, para o seu câmera, para a sua equipe de reportagem, que não pode mostrar quem está lá, ele está errado. Vocês podem advertir lá o delegado, pode advertir o policial. Não, nós podemos mostrar e nós mostramos quando lá estamos. Mas eu digo assim, aquela coisa que nós tínhamos do delegado mostrar, olha, esse aqui é o criminoso. Primeiro é o seguinte, mostrar como tem que mostrar, como tem que apresentar. Nós temos liberdade de imprensa, ninguém pode barrar minha equipe de mostrar como tem que mostrar, não há vedação em relação a isso. Teve dispositivos que lá foram incorporados, mas que eu quero assim, sinceramente falando, não fazem a vedação de apresentar, de mostrar a cara do criminoso, de apresentar, olha, o fulano assaltou um estabelecimento comercial em algum lugar. Como está hoje na lei, essa vedação de fato não ocorre, de fato não tem. E existe, é importante dizer, que nós apresentamos depois um projeto de lei, tem um projeto de lei nosso nesse sentido, de alteração desse dispositivo para deixar mais claro. Né? Tem um projeto de lei de minha autoria, apresentado, se não me engano, em 2021, posso mandar depois para você o número do projeto, por favor. em que concretamente diz que a interpretação do dispositivo que lá está, não se refere à vedação da apresentação do criminoso para a sociedade. Perfeito. Então, realmente o Congresso precisa apreciar isso, precisa apreciar inclusive o meu projeto de lei que deixa claro esse dispositivo da lei de abuso de autoridade. Senador, o Estado de São Paulo cortou o desconto, o benefício do INSS para as áreas de livre comércio. Nós fomos aqui no Amapá atingidos. Eu queria saber qual a sua opinião sobre isso. Isso é um crime de lesa federação cometido pelo governador Tarcísio do Estado de São Paulo. Sabe por quê?
Porque é o seguinte, esse benefício foi estabelecido em um convênio de 1988. Luiz, eu não estou falando de 10 anos, estou falando de quando a Constituição foi criada e quando o Estado do Amapá foi criado. Estou falando de mais de 30 anos, estou falando de quase 40 anos que esse convênio foi celebrado, em que não poderia ter restrições de estados exportadores, não poderia ter restrições de estados de origem do ICMS com estados que são destinatários do ICMS. Esse convênio tem mais ativo durante mais de 30 anos, nunca foi ofendido. Foi ofendido agora pelo governador Tarcísio. Qual é a providência que alguns estados estão tomando? O estado do Acre e o estado de Rondônia moveram uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal contra a medida tomada pelo estado de São Paulo. Eu tenho recomendado ao governador Clécio, ao governo do Amapá, que entre com a mesma ação direta de inconstitucionalidade contra a medida, e nós, tanto eu quanto o senador Davi, com certeza, e todos os demais colegas da bancada federal, estaremos juntos à disposição para dialogar com o Supremo Tribunal Federal para que a ação direta de inconstitucionalidade seja atendida. Então, tem duas ações já, Acre e Rondônia, acho que é importante o Amapá também entrar, e nós temos a resolução desse impasse federativo por parte do Supremo Tribunal Federal, que é a casa guardiã da Constituição e que claramente vê um princípio federativo ser ofendido pelo Estado de São Paulo. Então o Amapá já deveria ter entrado, né? Já estamos perdendo tempo, vamos dizer assim, senador. Eu acho que o Amapá tem que entrar o quanto antes. O Acre e Rondônia, independente do Amapá entrar com a ação no Supremo Tribunal Federal, nós já temos duas ações do Acre e de Rondônia que, sendo julgadas, nos beneficiam, né? Então, essas ações foram protocoladas. Na verdade, essas ações desses dois estados foram protocoladas agora, há pouco tempo, nesse último mês. Então, nós temos no tempo também de protocolar a ação. As informações que temos que ter da Fazenda buscando as informações necessárias. Independente da ação do Estado de entrar com a ação direta em constitucionalidade, nós já temos as ações lá protocoladas para dialogarmos, para checarmos quem é o ministro relator e dialogarmos com o Supremo Tribunal Federal para ver qual a decisão a ser tomada em relação a esse tema. O parlamento pode intervir, porque assim, hoje nós vivemos uma tempestade fantástica, porque nós temos hoje, entre os nossos senadores, tem o senhor que é líder do governo no Congresso, que já coloca o Amapá muito bem posicionado. Temos o senador Davi Alcolumbre, presidente do Congresso. Temos o senador Lucas Barreto, que fala bem com a esquerda, com a direita, com o centro. Temos um ministro, nunca tivemos um ministro, que é o ministro Valdez, da Integração e Desenvolvimento Regional. Não era para a coisa já estar acontecendo a nosso favor, senador? Mas, o Amapá continua com o freio de mão puxado? Luiz, é o caminho a ser percorrido. Primeiro o seguinte, o que ocorreu foi um ataque. Sabe aquele ataque da Rússia contra a Ucrânia? Entendeu? O que ocorreu foi que São Paulo nos bombardeou, né? Nós temos que temos que organizar a reação amapaense ao ataque do senhor Tarcísio Putin, contra a soberania e a autonomia amapaense. Não queremos uma guerra com São Paulo. Nossa polícia não é tão armada. Nós temos mais vantagens comparativas que eles. Eu sou assim, qualquer disputa com São Paulo, eu sou mais o Amapá do que eles, não tenho dúvida sobre isso, né? Mas então, nós fomos atacados. A federação foi atacada pela iniciativa do governo do Estado de São Paulo. A partir da iniciativa do governo do Estado de São Paulo, nós temos que organizar agora a nossa reação. A qualquer bombardeio adversário, Luiz, a gente tem que escolher qual a arma é mais eficaz para reagir àquele bombardeio. Se nós formos bombardeados por drone, vamos ver se não é melhor bombardear com tanques de guerra em reação ao bombardeio que recebemos. Mutatis mutandis, fazendo aqui a devida comparação, o que ocorre é o seguinte: qual é o caminho para agir em relação a isso? Qual é o espaço da luta, da arena? Qual é o espaço da briga? Supremo Tribunal Federal. Qual é o instrumento da briga? Ação direta de constitucionalidade. Qual é o legítimo para mover a ação direta de constitucionalidade? O Estado que foi atacado. Rondônia, Acre, Amapá está protocolando sua ação. Quais são os atores que devem ser chamados para dialogar com o Supremo? Eu estarei à disposição para isso, já estamos atuando nesse sentido, e o presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre, tenho certeza já está brifado e atuando junto. Claro que a gente está falando aqui em analogias, até porque acho que ninguém duvida que Vladimir Putin é um assassino, diferente de Tarcísio, não é? Não, claro, a gente está falando... Só para ficar claro, porque senão... Só para ficar claro, estou falando analogicamente, assim, do ponto de vista... Obviamente a gente está comparando, não tem paralelo. Nós estamos fazendo, a comparação que estou fazendo é porque o Amapá foi atacado, né? Houve um ataque organizado por São Paulo em relação ao Amapá. O Amapá tem que ter esses instrumentos que falei para você para reagir ao ataque que veio. Outras pessoas não podem interpretar, senador, como o Tarcísio está brigando pelo estado dele? O Amapá que brigue por si?
Eu acho que ele não está errado, ele está certo. Só que é o seguinte, todos os governadores de São Paulo desde 1988 passaram por esse tema e não fizeram essa provocação. Eu acho, ele pode estar brigando por São Paulo, mas eu acho que a cooperação entre a federação favorece mais São Paulo do que prejudica. Eu não compraria uma briga dessa. Se eu fosse, longe de mim ser governador de São Paulo, sequer tem essa pretensão. Mas no governo de São Paulo, eu não compraria uma briga dessa, porque São Paulo depende do Brasil. São Paulo eu acho que já superou as intenções emancipacionistas que tiveram outrora em 1932. Né? Então, São Paulo, não existe isso, que no Brasil um estado ou um canto é melhor que o outro. Nós somos uma federação, nós somos um grande país, uma grande nação, e construímos essa obra de grande nação por dois pactos principais, pela vontade e mistura do povo e pela vontade dos brasileiros em construir a federação. Olha aqui o Amapá, nós tínhamos, até 1900, nós poderíamos não ser Brasil, nós lutamos para integrar o território brasileiro. Então, nenhum estado na federação triunfa sozinho. Se todos os estados da federação compreenderem que triunfam em cooperação, eu acho que todo o Brasil cresce junto. Então, por isso que eu acho que é uma ação equivocada. Mas assim, não interessa esse momento se é equivocado ou não. O que interessa é que se ele está defendendo São Paulo, nós temos que utilizar os nossos caminhos agora e nossos instrumentos para defender o Amapá. Senador, falar mais um pouco do governo federal. O governo federal, usando o português claro, é um gastão. Gasta-se muito, não se reduz as contas, gastos pessoais, inclusive. E agora vem, por medida provisória, o IOF. O povo vai ter que pagar por tantos gastos? Vamos por partes, Luiz. Veja logo, lá. Nós recebemos um dos maiores déficits fiscais da história em 2022. Em 2023 para 2024, porque nós herdamos um bocado de dívida, sabe? Precatório não foi... Sabe o que é, Luiz? Um vizinho seu estava tomando conta da casa. Você chegou na casa, o vizinho deixou a casa com um monte de dívida, né, e a casa toda desarrumada. E você tem que pagar a dívida que o vizinho que estava cuidando da casa deixou para você. Foi isso que aconteceu. Nós chegamos em 2023, tinha uma dívida de precatórios de quase 100 bilhões de reais. Que é dívida, a gente tem que construir um pacto para o pagamento daquela dívida. Nós recebemos uma dívida relativa ao ICMS, porque no último ano do governo anterior, eles resolveram fazer um favor, retirando o ICMS dos estados para tentar artificialmente reduzir o preço do combustível, para tentar ganhar as eleições. Foi isso que ocorreu. Nós tivemos que pagar essa dívida também junto com os estados. De 2023 para 2024, o ajuste fiscal, ou seja, a contenção de gastos que nós fizemos no Brasil, foi o terceiro maior do planeta. Pesquisa aí no Google, você está assistindo, procura aí no Google, ajuste fiscal feito pelo governo brasileiro de 2023 para 2024. O terceiro maior ajuste fiscal do planeta, que significa concretamente, foi a terceira maior contenção de gastos do planeta. E nós temos com algumas medidas aqui, que são, olha, por exemplo, não acho justo um servidor público, você não é servidor público, mas... centenas de amapaenses, milhares de amapaenses que estão me assistindo são servidores públicos. Inclusive, 8 mil deles entraram no quadro da União devido à minha emenda da transposição. 8 mil famílias hoje são servidores federais, porque nós colocamos isso em uma emenda constitucional que aprovamos no Congresso Nacional e avançamos nesses 4 anos. Mas voltando, o servidor público tem um salário de 4 mil, 5 mil, 6 mil, 10 mil, 15 mil reais, 20 mil reais, razoável. Agora, o servidor público não pode receber 200, 300 mil reais por mês. Isso é errado. Nós estamos pedindo para o Congresso Nacional votar uma proposta constitucional, ou uma proposta constitucional, ou uma proposta infraconstitucional, que estabeleça de fato teto para grandes salários. Isso é concretamente contenção de gastos. Sobre o IOF, eu tive, há umas 2 semanas, eu tive com o meu caríssimo Adiomar Veronese, que é um dos executivos do Grupo Equinócio, correto, e ele me trouxe essa reclamação. De imediato, eu levei lá para o governo e disse, olha, esse negócio do IOF não se sustenta, vocês estão errados. Falei para o senhor Fernando Haddad, isso aí, esse decreto, você não pode fazer decreto sem conversar com o Congresso Nacional, e esse decreto penaliza, sobretudo, a produção no Brasil, dos termos que está. O governo reviu o decreto. Anteontem teve uma nova edição do decreto, retirando vários dos dispositivos que estavam sendo penalizados. Anteontem. Só que junto com isso veio a medida provisória, porque a gente está falando de gastos, tem que fazer um ajuste aí em relação às contas públicas.
Se nós não fizermos esse ajuste nas contas públicas, nós vamos ter um contingenciamento e um bloqueio do orçamento maior. Um bloqueio do orçamento maior e um contingenciamento maior significa menos dinheiro que virá aqui para o Amapá. Então tem que fazer um ajuste. Mas como é que se faz esse ajuste? Por isso o governo editou a medida provisória. O que tem nessa medida provisória? Uma das coisas que tem na medida provisória, por exemplo, é o seguinte: imposto das betes. Nós estamos aumentando de 12% para 18%. Isso não é uma medida só tributária para trazer a arrecadação para o caixa do governo. Isso é uma medida de saúde pública. 70% dos brasileiros hoje, lamentavelmente, estão viciados em jogos online. Então, determinado tipo de atividade que traz dano à saúde, por princípio tem que ter algo que se chama imposto seletivo. Bebida, você paga o uísquezinho que tu toma aí no final de semana. Você paga um pouquinho mais caro sobre o uísque, porque tem que ter um imposto seletivo, porque isso faz mal à sua saúde. Quem fuma, paga mais caro sobre o cigarro, porque faz mal à sua saúde. A mesma coisa em relação às bets. Então nós substituímos a medida do IOF por essa medida provisória, que primeiro, aumenta a tributação das bets. E segundo, traz um debate que eu acho que nós temos que trazer esse debate para com os brasileiros, né? Nós temos um condomínio e tem a cobertura do condomínio. No Amapá não tem ninguém nessa cobertura. A cobertura que eu estou falando é 0,5% dos brasileiros. É dono de banco. O dono de banco não está pagando, não paga, não dá a sua contribuição. Eu e você, estamos aqui, Luiz, eu e você, pagamos uma tributação que vai de 27%. Dono de banco não paga quase nada. Então, nessa medida provisória, nós estamos penalizando os donos de banco. E, em paralelo, tem uma outra medida lá no Congresso Nacional, que é para você, que está me assistindo, que recebe R$5.000 de salário, não pague mais imposto de renda. Você, que está me assistindo, que recebe entre R$5.000 e R$7.000, pague menos imposto de renda. A questão verdadeira, Luiz, é o seguinte: a gente tem que, a questão de gasto e investimento, a gente tem que dizer, depende do ponto de vista de quem, do ponto de vista para quem é o gasto e para quem é o investimento. O brasileiro que está me assistindo, que recebe até R$5.000 de salário, ele não pagar imposto de renda, para mim é uma medida de investimento. Outros acham que isso é uma medida de gasto. Eu acho que é investimento, porque mobiliza a economia e deixa mais gente comprando no comércio local e gerando mais emprego e mais renda. Senador, eu até queria esticar um pouco mais sobre a economia, mas o senhor tocou num ponto agora que para nós também é caro. Tem muito pai de família que está tirando ali do Bolsa Família para apostar nas bets. Se faz mal, por que não acabar com elas? Eu acho que eu topo essa medida. Eu acho que o Congresso Nacional errou. E olha, veja um erro gravíssimo que ocorreu no passado. As bets foram autorizadas à entrada no Brasil em 2019, 2020, 2021. Na época, o governo deixou de tributar as bets como se devia. Resultado, olha só, a gente está falando de renúncia de cobrar imposto. O governo, entre 2019 e 2022, deixou de cobrar durante esses 4 anos R$80 bilhões das bets, né? Ou seja, autorizamos a entrada delas e ainda autorizamos a entrada delas no Brasil com facilidades tributárias, porque isso é facilidade tributária. Resultou nessa epidemia. Você deu um exemplo claro. Tem família sendo desestruturada por conta dessa questão das bets. Então, tem 2 medidas. O governo não pode encaminhar a proposta o Congresso Nacional que tem que debater a proposta de extinção das bets, de proibir as bets no Brasil, né? O governo está tomando a medida primeira, que é incluí-la dentro do imposto seletivo, aumentar a tributação delas, né? Agora, sem embargo, eu sou o primeiro a apoiar essa medida, que não tem mais razão. Luiz, não é razoável todos os clubes da primeira divisão do futebol brasileiro ter patrocínio de bet. Você vê um jogador dando entrevista, tem mais patrocínio de bet do que bola em campo, né, concretamente, né? Inclusive aproveitar, agora eu mudar de assunto, parabenizar a Record pela transmissão do Campeonato Amapaense, que eu acho que resgata muito da nossa autoestima. O nosso futebol, Luiz, forneceu Aldo para lateral do Fluminense, e para ele lamentavelmente fazer um gol contra o Flamengo em 1986, fazer um cruzamento para um gol contra o Flamengo em 1986, forneceu Bira, que foi artilheiro do Campeonato Brasileiro em 1979, forneceu Miranda, que fez o primeiro gol, que brilhou no Clube do Remo, enfim, nosso futebol é celeiro de craques, e os nossos times, o Trem Desportivo Clube foi pentacampeão amazônico, né? O Independente Esporte Clube. Então eu acho que a transmissão que a Record fez do Campeonato Amapaense foi literalmente um gol de placa, porque apresenta o nosso futebol para todos os amapaenses. A gente tem que ter identidade com os times que tem aqui do Amapá. Tem uma coisa só, que tem um ponto que eu tenho que lamentar, né?
foi a condição do estádio Zerão na final, né? Eu ia falar isso para o senhor também, já que o senhor trouxe algumas informações em primeira mão também, aproveitar a sua presença para também em primeira mão informar que a TV Equinócio vai transmitir o Amapazão de novo do ano que vem. Oba! Agora, Esperei ouvir isso como vigia espera pela aurora. Agora, senador, o campo do Zerão parecia a Ucrânia bombardeada pela Rússia, já que o senhor falou sobre isso agora. Parecia a Ucrânia bombardeada. Não tem condições. Eu assisti, aí quero dizer, eu fui espectador da Record, eu assisti a final. Muito obrigado. Com o título do trem pela TV Equinócio, pela Record. Agora eu quero combinar uma coisa com você. Nós estamos recuperando os estádios de futebol do Amapá. Um dia desse, vocês passaram aqui também, nós devolvemos o estádio estadual Augusto Antunes. Esse estádio que foi inaugurado em 15 de maio de 1962, o Augustão. Trouxemos Cafu, trouxemos Robigol. Eu fiz gol lá, não sei se vocês passaram aqui, mas eu fiz gol com o passe do Cafu lá, entendeu? Que honra, né? Olha, não foi qualquer coisa, né? Então nós trouxemos o Augustão. O Augustão é um dos marcos do futebol amapaense. A drenagem desse estádio de futebol, durante os anos 60, 70 e até a atualidade, era tida como uma das melhores drenagens de estádio que se tinha na Amazônia. Fizemos isso, inclusive, como uma reivindicação que tinha da comunidade do Independente Esporte Clube, do Santana Esporte Clube. Fizemos um detalhe todo especial, o vestiário, vocês entraram no vestiário do Augustão, tem fotos históricas do Independente e do Santana, as arquibancadas estão nas cores das cores do Santana Esporte Clube, na cor do Independente. Olha aí o vestiário, né? A reforma não acabou, nós vamos completar segundo lance de arquibancada de lá, vamos recuperar a piscina, nós só entregamos logo Augustão, porque precisa ter os jogos do campeonato. Eu ia perguntar isso agora. Foi entregue, então, sem concluir, não pode ter jogo ainda? Não, pode ter jogo. Já pode ter jogo? Já tem o laudo do Corpo de Bombeiros, né? Houve uma desinformação em relação a isso, mas já tem o laudo do Corpo de Bombeiros e a Federação Amapaense de Futebol vai estar inaugurando. Estou trazendo um bocado de notícia de primeira mão aqui, né? De fúria. Então vai ter mais esse aí. A Federação Amapaense de Futebol deve estar anunciando que, dentro de pouco, se eu não me engano, o próximo jogo do Trem Desportivo Clube pela Série D do Brasileiro já vai ser no estádio estadual Augusto Antunes. Ele está apto para correr jogo, mas não podemos fazer a reforma só pela metade. Nós vamos continuar as obras no outro lance de arquibancada, vamos recuperar a piscina olímpica lá do Augustão, enfim, o Augustão vai ser entregue por inteiro. Do Augustão eu fui por Oiapoque, quando eu vou estar daqui a pouco também. Natizão. E fomos lá junto com o prefeito Breno. Nós fomos lá e inauguramos o Natizão, tivemos um jogo também, devolvemos essa praça do esporte amapaense para a comunidade da fronteira. Vamos ver, eu acho que agora que a gente está livre no trânsito com a França, vamos trazer um time francês para jogar lá, fazer um Brasil em França. E se o time do Oiapoque jogar com a qualidade que jogou contra o nosso time, eu acho que o time do Oiapoque vai bater qualquer time que vem de francês. Paris Saint-Germain, se quiser jogar lá, que se cuide, entendeu? Paris Saint-Germain que se cuide. E a terceira obra nossa vai ser o Zerão. Era isso que eu ia perguntar. Então, queria lhe dizer o seguinte, se Deus quiser, o ano que vem, a final do Amapazão, transmitido pela TV Equinócio, transmitido pela TV Record, eu quero que vocês façam a comparação de como foi o Zerão nesse ano e como será no ano que vem na nova final capital. Podemos fazer. Está combinado. Na transmissão da final, então a gente vai colocar a imagem da final 2025 com a final 2026. Está combinado, está combinado. Eu quero convidar vocês para fazerem a final de 2025, deverá ser maio de 2025, abril, maio de 2025. Se Deus quiser, até lá vai estar pronto, porque daqui a 2 semanas nós vamos iniciar as obras do Zerão. Eu destinei 9 milhões de reais para isso, para o governo do estado do Amapá. Daqui a 2 semanas nós pretendemos iniciar essas obras. Se Deus quiser, final do Amapazão não vai ter essas cenas tristes e lamentáveis. E o final do Amapazão, o Independente e o Santana vão poder jogar lá no Augustão, contra os times daqui, né? Vão ter os jogos lá no Augustão. E os times de Macapá vão poder desfrutar em plenas condições do único estádio do planeta que é cortado pela linha do Equador. Senador, para encerrar, porque eu acabo de receber a informação que já batemos 1 hora de entrevista, eu imagino. Batemos um recorde, imagino eu. Mas conversa quando é boa é assim. É verdade. A gente pediu para os nossos telespectadores, durante todo o nosso bate-papo, que mandassem perguntas, e a minha produção selecionou uma pergunta que acabou de chegar para mim, que é justamente falando das bets. E a pergunta que chegou para nós foi, enquanto se fala das bets, aqui no Amapá estamos sofrendo com agiotas e com colombianos. Exato. Então, o nosso povo sentindo na pele. Tem duas coisas aí que tem que ser cuidado. Dá para combater isso? Dá, tem que ter uma ação eficaz da segurança pública em relação a isso. O pior é que a ação desses tipos de agiotas tem relação direta com outro dilema que assola a comunidade amapaense, que
que é a atuação das facções, sobretudo na periferia da cidade. Ainda bem, assim, e em relação a isso, a gente vai falar de paz ao final do programa, a gente falou muito de guerra aqui, duas vezes em paralelo. Mas em relação a isso, tem de fato uma guerra da nossa segurança pública e sobretudo da nossa polícia militar, que eu quero prestar as homenagens necessárias, contra e em relação à atuação de muitas das facções criminosas. A atuação destes, e a atuação destes tais colombianos, que foram apontados aqui, é uma atuação combinada também com as ilegalidades das bets. É uma atuação do crime da agiotagem, é uma atuação combinada com os crimes, é cumpliciada com a atuação de facções criminosas, sobretudo na periferia da cidade. Como se resolve, como se enfrenta isso? Como a polícia, o sistema de segurança pública tem enfrentado hoje no Amapá. Senador, obrigado pela sua participação. Eu agradeço, Eu Luiz. tenho mais uma série de perguntas, então já queria lhe fazer um convite para a gente marcar um bate-papo no nosso programa Debate, que é exibido domingo às 9 horas da manhã. Ele é gravado, naturalmente, ele quando não é ao quiser. vivo. Porque eu quero trazer temas como as prisões do 8 de janeiro, a regulação de redes sociais, Supremo Tribunal Federal, em especial a atuação do ministro Alexandre de Moraes e tantas outras questões que ficaram pendentes. Olha, eu falei pouco sobre a transposição. A transposição já realizou só de 8 mil famílias amapaenses. Então, na próxima, a gente conversa também, entre outros, sobre isso. E entre estourar a grade e ficar bem em casa, a Priscila daqui mandou um beijo para a Priscila de lá. As duas Priscilas precisam se encontrar. As duas Priscilas precisam se encontrar o quanto antes. Assim, sabe que quase que eu não venho hoje, porque ontem era dia dos namorados, né? Pois é. E eu tinha que, enfim, ficar no jantar de namorados. Ainda bem que não deu certo. Ainda bem. Senador, mais uma vez, obrigado pela Luiz, presença. Alegria, uma boa viagem para o Oiapoque agora. Obrigado. Pessoal do Oiapoque, estou chegando por aí, tem muita coisa para entregar para o povo. E até a próxima. Até a próxima. Um abraço. Conversamos com o senador. O senhor vai dirigindo ou vai de avião? Não, vamos de carro. Vamos lá, vamos enfrentar a estrada. Deixa eu aproveitar. Aperta lá para esse asfalto sair, senador. Já está saindo. Por favor. É porque estamos na obra chuva. mais antiga do planeta. Exato. E vai avançar mais agora. Vamos ter, até o final do ano, se Deus quiser, 20 quilômetros pronto. Vai ser a maior pavimentação dos últimos 15 anos. Conseguimos resolver isso, foi bom que você me provocar. Está em obras lá a pavimentação. E a condição da nossa estrada, é bom que se diga. A condição das nossas estradas, ainda falta pavimentar muito. Mas as condições das estradas do Amapá estão hoje muito melhores do que estavam no passado. Intervalo comercial, que a minha diretoria de programação já está querendo o meu pescoço. A gente volta já. Um abraço.